Antes de falar da graduação que te interessa, deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Na PUC São Paulo, mais de 80% dos professores são doutores ou pós-doutores. A PUC São Paulo tem o maior setor de pós-graduação das universidades privadas do Brasil. São mais de 30 programas de mestrado e doutorado. O que você tem a ver com isso? Tudo. A PUC São Paulo é uma universidade comunitária, não visa o lucro. Tudo o que ela arrecada é reinvestido no trabalho docente, na pesquisa e nos estudantes. Isso tem nome: excelência acadêmica. E ela tem consequência direta no teu curso de graduação. Professores mais bem formados, participação em pesquisas, em projetos de extensão, em eventos acadêmicos, culturais e políticos. E se você quiser, também em intercâmbios nacionais e internacionais. Isso faz toda a diferença. Sabendo disso, vamos conhecer um pouco do curso de graduação que você está buscando. Vocês estavam ouvindo a minha voz, agora estão vendo também a minha imagem. E hoje eu estou aqui no campus Ipiranga da PUC São Paulo, esse belo campus, onde funciona a Faculdade de Teologia. E quem está comigo é o Padre Boris, que é o diretor da Faculdade de Teologia da PUC. Olá. Tudo bom, Boris? Bem, graças a Deus. Como que é pensar a teologia no contemporâneo? A teologia, ela é uma reflexão científica, mas que se pergunta quem é Deus e como Deus age na história da humanidade. Portanto, estudar teologia é também não apenas compreender quem é Deus na perspectiva cristã, mas é compreender quem é o ser humano e qual é o projeto de Deus para a sociedade humana. Então, tudo aquilo que diz respeito ao ser humano pode ser refletido teologicamente. Todo mundo sabe que a religião, a fé é um elemento importante da vida humana. E quando você tem interesses políticos, você pode até manipular a religião, você pode até se servir de uma forma ilícita, digamos, da crença e das relações humanas que se estabelecem a partir da fé. A teologia ela pode ajudar a despertar um senso crítico, né? Na perspectiva de que é preciso discernir as realidades, né? O Papa Francisco fala muito do discernimento. A teologia, um estudante de teologia que faz uma boa teologia, ele recebe e é capacitado para fazer discernimento das coisas. Então, Boris, para falar sobre a questão da educação, inclusive no papado do Papa Francisco, eu queria que você pudesse me mostrar um pouco o campus e, ao mesmo tempo, depois a gente chegar ali no auditório, que você vai me mostrar, né, para a gente falar um pouco mais do curso de teologia aqui da PUC São Paulo. Pode ser? Ok, então vamos lá. Chegando aqui no auditório, né, Boris? Aliás, é muito bonito, né, com essas janelas, esses vidros, essas grandes janelas, né, para o auditório. Então me mostra o auditório aqui, deixa eu ver. A arquitetura do nosso campus é muito interessante, né? Que, de fato, é uma arquitetura da primeira metade do século XX, né? Agora, esse auditório, ele é o lugar dos grandes eventos da Faculdade de Teologia, né? Aqui, então, a gente tem as semanas teológicas, as conferências, os eventos, às vezes também jornadas dos grupos de pesquisa da pós-graduação. Aqui a gente discute, né? Por exemplo, hoje a grande preocupação é a questão da casa comum, a ecologia integral, né? Todas as consequências da encíclica do Papa Laudato Si, tem repercussões profundas, né, na reflexão teológica, né, e depois também a encíclica do Papa Fratelli Tutti, né, trabalha toda a questão do diálogo entre as nações, do diálogo entre as culturas, do diálogo entre as religiões. O Papa faz um forte apelo para derrotar a intolerância religiosa. Isso está presente no currículo da teologia. Me fala um pouco do curso, então. Quem vem fazer teologia aqui na PUC estuda exatamente o quê? Você está dando essa perspectiva que está dada hoje pelo Papa Francisco. A educação de Francisco, então, dá eixo, né? Orienta a formação no curso de teologia. Sim.
A gente está completando 60 anos do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, óbvio que teve diversas vertentes e tal, mas o foco do concílio era fazer com que a Igreja Católica tivesse um diálogo aberto e franco com a humanidade e com a sociedade contemporânea. Então, o Papa Francisco tem sublinhado muito esses aspectos do concílio. Então, na teologia, nós estudamos, né, nós temos um curso de teologia diurno e um curso de teologia noturno. O curso de diurno é frequentado, 90% dos estudantes são seminaristas, religiosos ou diocesanos, mas são seminaristas que buscam a ordenação, né, o sacramento da ordem. E no curso noturno nós temos leigos, leigas, mulheres e também candidatos ao diaconato permanente, homens casados e tal. Então, mas o curso basicamente é um só, né? É a reflexão a partir do tripé da teologia, que é a Sagrada Escritura, a tradição e magistério. Né? A PUC São Paulo é fiel nisso, a teologia da PUC São Paulo é fiel nisso e nem poderia ser diferente. Então, nós temos um forte fundamento bíblico, se estuda muito a Sagrada Escritura aqui, né? É uma grande preocupação, porque segundo os documentos da Igreja, a Sagrada Escritura é a alma da teologia. Então, aqui a gente não estuda achismos. Nós estudamos a partir de fundamentos bíblicos e depois aquilo que a tradição da Igreja nos preservou, em tradição litúrgica, missionária, de espiritualidades, né? E, enfim, chegamos então àquilo que é o magistério. A teologia ela é uma reflexão sobre o agir de Deus no mundo de hoje e da ação de Deus no mundo de hoje. E como cada cristão, e não só católicos, porque aqui na PUC São Paulo nós também temos muitos alunos que são cristãos, mas de outras igrejas, isso é uma riqueza no nosso curso. Né? E o curso da PUC em São Paulo é o maior curso de teologia em São Paulo, não é? Sim, há vários cursos de teologia aqui na cidade, mas o que tem mais alunos é o nosso, né? E nós temos uma confluência de muitas congregações religiosas, inclusive missionárias. O nosso curso tem dado um acento muito grande na perspectiva da igreja em saída, como o Papa pede, né? E focar sobre um testemunho missionário, que não é proselitismo religioso. Né? O Papa sempre tem insistido isso. Missão não é proselitismo. Missão é testemunho da vivência do Evangelho. E para isso a gente se prepara com a teologia, né? Para também despertar em outras pessoas o desejo de dar um testemunho que promova a fraternidade, promova a justiça social, promova a integridade e a defesa da dignidade da pessoa humana, a defesa com a casa comum, né? Que as cidades sejam espaços onde haja uma vida mais digna, né? De acordo com o projeto de Deus, que é o ser humano feliz, né? E Boris, e a questão da mulher? A mulher na igreja, na religião e a mulher no curso de teologia? Na teologia, graças a Deus, há um aumento de teólogas, mulheres, tanto religiosas como leigas, né? Mas ainda é pequeno. A gente precisaria mais mulheres, estudantes de teologia, mais doutoras em teologia, mulheres, né? Isso é uma necessidade. No mundo teológico e na estrutura da igreja, o Papa Francisco tem nomeado mulheres para altos cargos na Santa Sé, né? Muitas dioceses têm feito isso também. Então, a mulher hoje ela vai ocupando um lugar maior na igreja. E aqui na Faculdade de Teologia, a gente tem insistido muito nesse ponto também. Glorificar a Deus é promover a vida humana. O bem comum. O bem comum. Se nós promovemos a vida humana, nós glorificamos a Deus. Agora, se nós atacamos a vida humana, ou destruímos as relações, né, e promovemos o planeta, o meio ambiente, a casa comum, e a gente destrói aquilo, então a gente não está glorificando a Deus. Né? Então, na teologia PUC São Paulo, a gente aprofunda essa dimensão. Vocês estão vendo, né? Se o seu interesse é fazer teologia, o seu lugar só pode ser aqui na PUC São Paulo.